Outro dia, eu tava na repartição e, sem querer, levei o laptop do órgão pra casa. Né? Como eu sabia que era só eu que utilizava o computador, eu nem me preocupei e deixei na minha casa mesmo, para que eu pudesse assistir videoaula. Então, outro dia, eu tava bem compenetrada assistindo a aula de penal sobre homicídio, quando eu recebi uma ligação. Descobriram que você levou o computador. Acredita? Aí o chefe, pra te punir, decidiu te remover de ofício pra outra localidade. Meu Deus do céu, mas isso tá certo? Eles não podem fazer isso, não? Vou perguntar pra professora Gabriela Xavier se é assim mesmo. A professora Gabriela, do Manual da Aprovação. Eu vou mandar pra ela um direct. Todo dia ela recebe um monte de mensagem de aluno enchendo o saco dela. Ela tá acostumada. Ela vai me ajudar. Eu fui removida de ofício porque eu furtei o laptop da repartição e estou arrasada. Mas a administração não pode fazer isso. A remoção de ofício é um ato que não tem caráter punitivo. Além disso, para aplicar uma sanção por essa falta, deveria ter sido instaurado um PAD. Olá pessoal, bem-vindos à Fórmula da Aprovação, a forma mais eficaz, rápida, simples de compreender as matérias mais cobradas nas provas de concurso público, direito administrativo e direito constitucional. Para quem não me conhece, eu vou transformar a sua forma de estudar, memorizar e acertar as questões de prova. Agora, antes de eu contar para vocês aí o que aconteceu nesse vídeo, já corre no link que está na descrição do vídeo ou tá na bio e faça o download gratuito do material que eu deixei para vocês. Um capítulo do Manual da Aprovação que vocês podem utilizar. E além disso, além do download gratuito, já curte, comenta e compartilha esse vídeo da prof, né? Me ajuda, me dê uma força, já que eu tô dando uma força para vocês. Dê uma força para esse trabalho de mostrar de uma forma diferente como que vocês podem acertar as questões de prova e alcançar a aprovação, mudar de vida, que eu sei que é isso que vocês querem. Vamos lá, gente. Nessa situação aí, o servidor público foi removido em razão de um furto que ele cometeu. Isso tá certo? Não, né, gente? Não tá certo, né? Não tá certo por duas razões. Primeira razão, para a administração pública punir o servidor público, ela deve instaurar um procedimento administrativo disciplinar no qual seja assegurada a ele a ampla defesa e o contraditório. Pensa só comigo. Para punir alguém, eu tenho que conferir antes para esse alguém o direito de se defender. É claro. Isso é o mínimo, não é verdade? Eu tô entendendo, prof. Realmente, eu peguei o computador, eu tava errada. Shhh! Para de produzir prova contra você mesmo. Você não sabe se o Zuckerberg tá ouvindo isso. Para de produzir prova. Para com isso. Bom, para punir um servidor, então a administração pública deve instaurar um procedimento administrativo disciplinar. A punição decorre do poder disciplinar, que é um dos instrumentos que a administração pública possui para disciplinar, para punir aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado, nesse caso, o servidor público. Nesse procedimento administrativo disciplinar, ele vai funcionar da seguinte forma: instauração, instrução e relatório. 3 etapas. A etapa de instrução é aquela etapa de averiguação, comprovação, em conformidade com o artigo 29 da Lei 9784. Nessa etapa, a administração pública ela pode requerer a produção de provas e de todos os meios necessários para elucidar aqueles fatos ali, para comprovar aquilo ali que eles estão investigando, aquela falta ali que o servidor público cometeu. Lembrando que nos processos administrativos, assim como no processo judicial, aquele que corre do Poder Judiciário, é inviável a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Questãozinha de prova aí. Anota aí no seu caderninho. Encerrada essa etapa de instrução, a administração vai conferir ao servidor o prazo de 10 dias para se manifestar, caso não tenha sido estabelecido nenhum outro prazo na lei. Agora, depois desse prazo, a administração pública tem um período de 30 dias para tomar uma decisão. Lembrando que esse prazo de 30 dias ele pode ser prorrogado por igual período. E a decisão do PAD pode implicar também a demissão do servidor público. E você deve estar aí pensando, até mesmo do servidor público estável? Até mesmo do servidor público estável. Gente, vamos olhar aí o artigo 132 da Lei 8.112, que está aí para vocês. Atenção aos pontos mais cobrados, às partes destacadas. Lembre-se aí desse artigo que despenca nas provas. Olha só, gente, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Primeiro inciso, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição,
insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressão dos incisos 9º e a 16º do artigo 117. Essas são as hipóteses em que pode ser aplicada a penalidade de demissão ao servidor público, se ele cometer alguma dessas infrações, algum desses atos. Bom, mas ok, vocês já entenderam a primeira razão aí pela qual a chefia estava errada. Tinha que ter sido instaurado o processo administrativo. Mas existe uma segunda razão. Pessoal, o ato de remoção não é um ato que tem caráter punitivo. A chefia queria punir aquele servidor, não poderia ter removido mesmo. A remoção não possui caráter punitivo. Vamos lembrar o que é remoção? A remoção é um ato que implica no deslocamento do servidor público, a pedido dele mesmo ou no interesse da administração, no mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Vamos explicar aí. Quando que a remoção pode acontecer a pedido do servidor? Primeira situação, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor civil ou militar, de qualquer das esferas federativas que foi deslocado no interesse da administração. Você tem um marido, seu marido foi deslocado para uma outra localidade, no interesse da administração. Seu marido deslocou, você aí vai ficar num outro município? E os valores da família que estão lá na Constituição Federal? Você pode solicitar aí a remoção para acompanhar o seu marido, beleza? Ok, segunda hipótese. Por motivo de saúde do agente, cônjuge ou companheiro ou dependente. Também é uma hipótese em que careça de remoção. Vamos dizer que você tem que cuidar do seu pai mora em outro local, um local mais longe, você precisa ser removido para aquela localidade para que você possa prestar essa assistência ao seu pai. Terceira situação, em virtude de processo seletivo, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, é o concurso de remoção. Nessa hipótese, a administração pública deve efetivar as remoções homologadas antes de qualquer ato de nomeação dos novos candidatos aprovados em concurso público. Pessoal, isso acontece muito, por exemplo, você passou num concurso de cartório, você é titular de protesto, por exemplo, e você está querendo mudar de localidade, você está num município bem pequenininho, longe da sua família, você quer ser removido para uma outra localidade. Existe um concurso, de remoção que é feito entre os interessados que estão querendo também mudar de localidade para aquele outro município, para aquele município maior, mais próximo. Agora, e quando a remoção acontece em razão de interesse da administração? É a administração pública que está determinando o seu deslocamento. O que acontece? Nesse caso, a administração pública vai te ajudar, Vai te ajudar com seus custos de mudança, é claro, vai te indenizar naquilo ali. Sendo vedada a duplo auxílio. Você, por exemplo, se foi deslocado para uma outra localidade, isso implicou em gastos para sua mudança. Mas aí sua esposa também pediu remoção para te acompanhar. Você e sua esposa vão receber? Não. É vedado o duplo pagamento dessa indenização, Duplo pagamento porque não... É vedado o duplo pagamento de indenização. Você e a sua esposa não podem receber. É um ou é outro, essa ajuda de custo. Portanto, gente, vocês viram aí que a remoção não tem nenhum caráter punitivo. Ou a remoção acontece a pedido do servidor ou no interesse da administração. No interesse da administração ligado ao interesse público, Uma necessidade do serviço público. O servidor tem que ser deslocado para aquele outro município porque ele precisa o quê? Ele precisa garantir aquele serviço, ele precisa prestar aquela atividade ali, ele precisa tapar aquele buraco ali. Ou seja, o ato de remoção não tem caráter punitivo, não possui caráter punitivo. Então, de forma alguma, a atuação do chefe está correta. Esse é um ato que está eivado com vício de legalidade. E a gente já sabe, quando o ato está eivado com vício de legalidade, ele deve ser anulado. Agora, pessoal, antes de fechar esse vídeo, eu vou sempre falar com vocês uma dica esperta do Manual da Aprovação. Sabe o que mais aparece nas provas sobre processo administrativo? Recurso. Recurso é o aspecto mais importante nas provas de concurso público sobre procedimento administrativo. Presta muita
atenção nisso. E os princípios que orientam esse processo administrativo também aparecem muito nas provas, com destaque para o princípio do informalismo. Olha só, tá em vermelho no manual, responde a mais de 300 questões dos últimos 8 anos. Então presta atenção nesse princípio. Um beijo grande para vocês e aguardem a próxima dica. Tchau, tchau!